Nós já estamos recebendo aqui em nossos estúdios, nosso convidado de hoje, o secretário da Saúde Municipal de Matão, que é o Ademir de Souza. Ademir, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Felipe, Valtinho, toda a equipe da Saudades FM, todos os telespectadores da TVM. Um grande abraço a todos. Prazer estar aqui mais uma vez participando do programa. O prazer é todo nosso, até que enfim você aqui nos nossos estúdios, né? Passamos aí esse período de pandemia, onde a gente acabou ficando um pouco mais afastado, fazendo as entrevistas por telefone. É um prazer ter você pessoalmente e a gente passar informações importantes da sua área para toda a população de Matão, Ademir. Realmente, né, dificulta um pouco, né? A pandemia foi um período, mas graças a Deus nós estamos passando, né, esse período, né? Estamos passando aos poucos, evidentemente, o que a gente tem dito é manter todos os cuidados sempre, porque, como se disse na campanha, na pandemia toda, a nossa fé e a fé de nosso todo o povo é que a gente conseguisse controlar a pandemia, e a vacina era a ferramenta, sem dúvida, mais importante de todo esse processo, né? E ela se demonstrou eficaz durante todo esse período. E embora a gente tenha aí hoje uma situação, eu não diria de normalidade, mas eu diria de estabilidade, né? Mas a gente aprendeu com a pandemia que nós vamos ter que sempre manter os cuidados. Tem coisas que a gente aprendeu durante a pandemia que a gente vai ter que sempre estar observando ela, embora não seja assim, seja mais acaba sendo mais difícil das pessoas fazerem se não houver a obrigação, mas a gente vai ter que tomar os cuidados, porque uma coisa é certa, o vírus, a vacina, ele não curou o vírus, a vacina controla o vírus, a vacina nos dá força, nos fortalece o nosso sistema imunológico para que a gente possa, nosso organismo possa se defender das malvadezas do vírus, né? Que já levou, no nosso caso, 227 pessoas na cidade de Matão e mais de 670 mil pessoas no país e milhões no mundo, né? Então ele é um vírus mortal e a gente precisa estar sempre atento. E ele está aí, ele continua, as pessoas continuam se contaminando. É verdade que as contaminações que tem hoje, por conta da vacina, ela acaba sendo num grau menos acentuado, numa gravidade menos acentuada. Tanto é que nós temos pouquíssimos casos de internação, UTI já não se ocupa mais por conta do vírus, mas é fato que é uma doença que está aí, que a ciência precisa trabalhar muito e descobrir a causa dela, né? Descobrir a forma para poder determinar a cura. E você vê, hoje, eu estava vendo ontem, todo mundo deve estar acompanhando, né? Ontem a ciência anunciou a cura da 4ª pessoa de AIDS, né? A AIDS que está aí há tantos anos já também, que é uma doença gravíssima. Só no ano passado, segundo as estatísticas, mataram mais de 620 mil pessoas. Morreram por consequências do vírus da AIDS. Então você vê que assim, já se tem os coquetéis, já se tem uma forma de controlar, já se tem a forma eficaz de se combater a contaminação da AIDS, mas não se tem ainda a cura efetiva. E o vírus da pandemia, da Covid-19, ele tende a ser também da mesma forma uma doença que vai nos acompanhar e que a gente vai ter que ter durante a nossa vida aí essa adaptação e esses cuidados para que a gente possa não correr nenhum risco. É verdade, aí a vacina é importantíssima. É importante a gente ver através de tudo que está acontecendo nesses últimos anos, né? Esses 2 anos. A gente se lembra também naquela expectativa da espera da vacina aqui no município de Matão, foi chegando aos poucos, as coisas foram se normalizando. O Matão foi fazendo um trabalho referente a isso com a população, vacinando a população com a vacina que ia chegando. Hoje, o que a gente está percebendo, você me corrija se não for isso, que nós temos vacina à disposição para a população, está tomando já a 4ª dose, né, Ademir? Nós abrimos na semana passada, né, embora o calendário nacional não seja esse, mas muitos municípios estão com essa, vamos dizer, com essa responsabilidade, tendo a vacina, porque agora que a gente tem a vacina, a gente também não pode cometer o erro de perder a vacina. Quer dizer, então, como nós temos a vacina, está havendo a possibilidade da gente abrir e ir reduzindo a idade para que as pessoas possam tomar também as doses de reforço, né? No caso de Matão, nós estamos vacinando de 19 até 29 anos. Nós já estamos aplicando a 3ª dose. E a partir de 30 anos já pode tomar a 4ª dose também. Os nossos postos já estão preparados para isso.
Então, as pessoas que têm acima de 30 anos podem tomar a 4ª dose de reforço. Nós temos vacina para fazer isso, para poder aplicar essa vacina nessas pessoas. Ontem nós fizemos um balanço, o Adalberto, passar essa informação para a população. A gente está muito feliz com o resultado que está acontecendo, né? Só para que você tenha uma ideia, nós temos o ciclo vacinal completo, 89,61% da população. É um dos índices, graças a Deus, mais altos do Brasil de vacinação. O que é o ciclo vacinal completo? São as 2 vacinas obrigatórias, né? Todas as doses da Pfizer, da AstraZeneca e da Coronavac são obrigadas 2 doses. Aí você tinha a Janssen no início, que era apenas 1 dose, que ela foi indicada com 1 dose só e que não precisaria da dose de reforço. E hoje a Janssen está sendo aplicada já com 3ª e 4ª dose também, né? Mas em Matão, 73.106 pessoas tomaram 2 doses de vacinas e mais 2.232 tomaram a dose única, no momento que se aplicava a Janssen como dose única. Ou seja, mais de 76 mil pessoas estão com o ciclo vacinal completo. Isso representa 89,61% da população. Isso é muito bom, né? A gente também nunca criou a expectativa, a gente sempre soube, sempre falamos sobre isso, que a gente não iria conseguir vacinar todo mundo. Por quê? Porque tem a decisão pessoal, que é lamentável, inclusive, a gente sempre falou sobre isso, e a gente pode, inclusive, falar, não da Covid, mas falar de outras vacinas. Você me permite até, eu tenho uma reunião amanhã com todas as coordenadoras das nossas unidades de saúde, e nós vamos programar para o próximo mês de agosto vários movimentos, vários eventos de vacinação na nossa cidade, não só por conta da Covid, mas por conta de uma série de outras vacinas que são importantes, e que esse processo, é por isso que eu estou tocando no assunto, esse processo da politização da vacina na nossa cidade, ele está tendo como consequência uma situação muito grave, que é as pessoas deixarem de levar os filhos para tomar aquelas vacinas que a gente considerou a vida inteira que eram vacinas obrigatórias. Vacina contra o sarampo, vacina contra a poliomielite, vacina meningocócica. Quer dizer, tudo aquilo que a gente tinha como normal levar as crianças para serem vacinadas, para que elas possam ter um futuro melhor, possam ter saúde. Esse processo de politização fez com que as pessoas deixassem de levar essas crianças. E a própria Covid, não aglomerar, não ir no posto, não correr risco. Quer dizer, você teve uma série de contingências, uma série de variantes que fizeram com que as pessoas tivessem essa decisão. E nós tivemos um levantamento do Ministério da Saúde, que foi divulgado há poucas semanas, e que a gente tem quadros de que nenhum município do Brasil, para você ter uma ideia, conseguiu atingir as metas de vacinação de todas elas, de vários tipos de vacinas, conseguiu atingir as metas. Aquilo que era considerado 80% era um bom quadro, 90% era um bom quadro, nunca se fala em 100% do público para ser vacinado. Mas não está conseguindo chegar a 40%, 45%, 50% é o muito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos programar agora para o mês de agosto uma série de eventos. Nós vamos criar um programa da saúde, da vacina no bairro. Nós vamos organizar nos bairros, chamar a população, convidar lá por bairro e por região das nossas unidades, para que a gente possa fazer a atualização da carteira de vacinação, principalmente das nossas crianças. Porque a gente precisa cuidar disso para que essas crianças no futuro não sofram as consequências dessa falta de proteção que é necessária, né? E, infelizmente, todo esse processo politizado complicou muito essa situação e diminuiu. Então, a gente tem que ter essa ação para que o futuro das nossas crianças possa ser melhor. É um assunto importante, Ademir, a respeito dessas vacinações. Aquela caderneta que a gente tem desde criança, quando a mãe leva o filho para ser vacinado e acompanha toda aquela caderneta com as datas já agendadas pelo próprio posto de saúde, é importante. Nós falamos disso e a gente vem acompanhando aqui no jornal e chamando a atenção dos pais também, para que algumas doenças não possam voltar novamente. Com a falta dessa vacinação, doenças poderão aparecer novamente, doenças que deixaram de existir, vou falar dessa maneira, porque sou leigo, deixaram de existir. Agora, tem uma dúvida, Ademir, que a população sempre se enche de dúvidas, cada uma de uma maneira. E aqui a gente acaba recebendo, através do telefone, durante todo o dia, do Departamento de Jornalismo. E uma das dúvidas na semana passada foi uma das mães que perguntou, mas eu atrasei 3 vacinas, agora eu não posso fazer mais?
Pode fazer qualquer hora. Não há data de vencimento para isso. A necessidade é que se faça a vacina. Então, você tem aí, é isso que nós vamos fazer. Nós queremos trabalhar essa conscientização agora no mês de agosto. É pegar lá a carteirinha, vai lá, pega a carteirinha, vê o que está faltando. Pelo amor de Deus, vamos aproveitar as oportunidades, esses plantões que nós vamos fazer. Aguarde aí que nós vamos fazer o comunicado para toda a população vai saber em qual bairro isso vai acontecer e nós vamos divulgar e receber com o maior carinho, com a torcida, que as pessoas se conscientizem e levem. E não tem essa, não levou, leva. Vamos resolver o problema. O importante é dar a vacina nas crianças, ou mesmo nos adultos, aqueles que não tomaram a vacina, vai lá tomar a vacina. Está mais do que comprovado, a gente precisa acreditar na ciência, compor, não tem deixar de lado essa discussão dessa politização e cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos filhos, cuidar do futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Então vai ser muito importante isso. Eu conto com a população. A população de Matão, neste caso da Covid, por exemplo, foi muito. Nós chegamos a esse índice de 90%, quase 90%, ele é muito importante, né? E nós estamos vendo hoje o movimento também nas doses de reforço, tá? O acompanhamento é muito grande, só para que você tenha uma ideia, a nossa população. Nós estamos aqui, só nesse ano de 2022, Adalberto, 6.707 pessoas tomaram a primeira dose, 6.858 pessoas tomaram a segunda dose. Agora repare nisso. A terceira dose, 33.117 pessoas tomaram a terceira dose neste ano de 2022. E mais 17.835 já tomaram a quarta dose também. Então, isso é importante. Essa da quarta dose, agora nós estamos abrindo de 30 anos para cima. E já nós vamos abrir 20 também, de 20 a 30, logo. População aguarde, nós vamos fazer essa abertura também. Porque a gente quer que esses 89% que completaram o ciclo vacinal, que eles tomem também a dose de reforço. É importante que se tome, então vamos tomar a vacina. E a vacina está aí à disposição, graças a Deus, nós não estamos naquela crise mais da falta de vacina, o que comprova que se o processo vacinal tivesse começado antes, não tivesse toda aquela discussão, é evidente que a gente não ia evitar todas as mortes, mas com certeza a gente teria evitado muita morte que ocorreu por conta desse atraso na vacina. A gente percebe a importância da vacina. Nós temos aqui acompanhado todos os dias o boletim do Hospital Carlos Fernando Bolzoni, Ademir, e hoje nós temos 2 pacientes, um de Matão, tá? E um da cidade de Nova Europa, que já está na UTI há um bom tempo, porque o Hospital de Matão ele é referência, então também acolhe pessoas da região. Já fazia mais ou menos, se não me engano, uns 15 dias que nós não tínhamos ninguém de Matão. A gente tem conhecimento sim, de outras pessoas que pegaram o vírus, mas claro, bem mais leve o sintoma devido à vacina. Como a gente falou, a vacina ela não cura, mas ela ajuda criando aí fortalecendo o ser humano para ter essa doença mais tranquila, mais como vem acontecendo, né? Isso é muito importante. Podemos falar de máscara? Podemos falar, mas só para essa questão é muito importante. Isso é uma questão de saúde pública. E a gente vai sempre insistir nisso. Vamos tomar vacina, as vacinas que tiverem à disposição, procure o posto de saúde perto da sua casa. A gente tem aí contato direto com a DRS. Se faltar alguma vacina, nós vamos atrás, mas o importante é que tome a vacina. Sabe que assim, hoje é um dia muito feliz para mim, hoje e ontem. Ontem o meu pai completou 80 anos de idade, o seu Olívio, que é, aliás, um ouvinte. Manda um abraço para ele. Um ouvinte. Então você vê, o meu pai, graças a Deus, lucidez, uma pessoa perfeita, com muita saúde, já tomou as 4 doses da vacina dele, toma todos os cuidados. E, por outro lado, também, hoje é um dia feliz para mim, porque a minha filha está fazendo 7 anos. Então, assim, é esse cuidado para que a gente possa pegar desde da criancinha e até chegar nessa idade com saúde. É esses os cuidados que a gente tem. E eu tenho 2 bons exemplos na minha casa. Um, para continuar lutando para que a saúde seja preservada, e aí eu tenho a luta para preservar a vida e a saúde da minha filha, que está ainda na flor da idade, com 7 anos, mas por outro lado estou assistindo ainda o meu pai com 80 anos de idade, com a saúde perfeita, com todas as doses da vacina tomada. Então é isso que a gente tem que trabalhar para que aconteça com as nossas pessoas, com os nossos familiares, com as pessoas que giram no nosso entorno, que convivem com a gente, as pessoas que a gente gosta. É preservar a vida dessas pessoas. Então, é muito importante a gente preservar a nossa saúde, e as ferramentas estão aí, as vacinas estão aí à disposição, então vamos cuidar delas. E bom, podemos falar de máscara, claro. Tá certo. Leve aí aquele abraço pro teu pai, tá? Seu Parabéns Olívio. pelo seu Olívio. Nossa, grande
Conhecedor da música sertaneja, Nossa, né? Gosta muito da música sertaneja, e leva aquele beijo especial para tua filha também, que está fazendo aniversário de quantos anos, Ademir? 7 aninhos. 7 aninhos já? Pietra está fazendo 7 anos. Tá certo. Bom, máscara, Ademir, nós tivemos aí todo esse tempo a utilização do uso de máscara, depois o Estado acabou afrouxando um pouco, o pessoal deixou de usar e houve a necessidade de voltar a usar máscara novamente, principalmente nos locais fechados de aglomerações. Foi um decreto feito pelo prefeito há algum tempo atrás no município de Matão. Araraquara, na semana passada, ou um pouco mais, acabou fazendo o decreto e deixando à disposição da população. Quem quiser usar, usa. Quem quiser, não usa. E começou a seguir novamente o que vem do estado de São Paulo. E Matão, como é que fica? Pois é, vai sair um decreto agora na próxima sexta-feira, publicado no Diário Oficial do município, onde o prefeito muda as regras e deixa de fazer a exigência, deixa de tornar obrigatório o uso das máscaras em qualquer lugar, com exceção das unidades de saúde, todo aquele lugar que tem atendimento de saúde, e também no transporte coletivo, que é o local que tem aglomeração. Então, há uma necessidade. E outra, o decreto do Estado de São Paulo é assim, né? A regulamentação no Estado de São Paulo é que onde estejam as unidades de saúde, onde tem o transporte, que tem o maior número de aglomeração, e nos locais de saúde, pior. Por quê? Porque lá é as pessoas que vão no posto de saúde, ele não vai lá para tomar Coca-Cola. Ele vai lá porque ele está com algum problema, e seja lá qual for a doença que ele está, se ele for lá e corre o risco de pegar, e aí uma pessoa que possa pegar o vírus, ele pode complicar, porque a gente está cansado de saber que o vírus da Covid, ele potencializa as doenças que a gente tem. Daí a prioridade nas pessoas com comorbidades, com doenças já pré-existentes. Então esse cuidado é necessário ter. Então o Matão passa a ter as mesmas regras do governo do Estado de São Paulo, mas evidentemente, embora não seja obrigatório, não vai haver fiscalização no sentido de exigir a máscara, não tem multa, mas é um processo. É um processo em que a gente tem que acompanhar ele, mas acompanhar ele com responsabilidade. Sabedores, é importante repetir, sabedores que a doença não está curada, que a vacina defende o seu sistema imunológico para que você possa enfrentar as consequências do vírus, mas ele não cura a doença. Portanto, a doença está aí e a gente sabe. Todo dia tem pessoas confirmadas, positivadas com Covid, a doença continua se alastrando, então é importante, se você estiver num lugar que tem mais gente, procure usar máscara. É incômodo, mas procure usar, porque você pode ser contaminado. E depois você pode levar a contaminação para dentro da sua casa também. Mas olha, Ademir, mesmo depois restará a exigência do decreto estadual, né? Pelo qual, no transporte coletivo, por exemplo, as pessoas terão que usar. Mas aí eu fiquei aqui pensando na realidade do transporte coletivo de um estado tão grande como o nosso, né? Porque essa medida é tomada principalmente levando em conta o metrô de São Paulo, os ônibus coletivos de São Paulo, em que as pessoas não estão próximas, elas quase ocupam, se assim fosse possível, o mesmo lugar, de tão apertado que é aquilo lá. Então, o contato é muito ali, tete a tete mesmo. Enquanto que na maioria das aproximadamente 600 cidades do estado, a realidade de transporte coletivo é outra, né? Quase sempre você faz um transporte que não aglomera tanto quanto, às vezes, um bar que você vá, ou qualquer, né? Para locais para os quais foi dispensado a obrigatoriedade, né? Mas eu acho que também a gente precisa começar a não depender mais só de decreto, sabe? Já o tempo passou, a gente já sabe o que é isso, como fazer. Então, se a pessoa puder o bom senso de ela própria estabelecer algumas condições mínimas de cuidado, sabe? É hora de cada um assumir essa responsabilidade, não ficar mais esperando a esta altura, pelo menos, na minha opinião, que um decreto diga para você o que você tem que fazer ou não. Na verdade, me parece contraditório, né? Está liberando, mas nesse lugar aqui, né? Tem duas razões básicas, né? Uma é de ordem legal, que foi uma coisa que a gente aprendeu durante a pandemia, é que a gente não pode, assim, o município ele tem o poder de ser mais severo do que a regra estadual, mas ele não pode flexibilizar a regra estadual. É uma questão hierárquica. O decreto do Estado exige que nos estabelecimentos de saúde e no transporte coletivo, por essas razões que nós estávamos falando, que é a questão da aglomeração, e aí nós estamos pensando na contaminação, né? na transmissão da doença. Por isso, nesses locais que tem. Na estabelecimento de saúde, mais ainda porque lá
tem a pessoa que vai lá, como eu disse agora há pouco, não para tomar um refrigerante, mas para cuidar dos médicos, porque ela tem uma doença. Portanto, a possibilidade dela pegar um vírus onde tem mais gente e aí piorar a situação dela, então esses cuidados, eles foram tomados. Então, é nesse sentido, mas assim, evidente, vale a regra que você está falando, vale a responsabilidade de cada um. Esse é o tipo de doença em que a gente teve que aprender na marra que nós somos responsáveis por nós e por aqueles que estão no nosso entorno. Né? Nós somos proliferadores da doença, porque se eu tiver, eu posso estar contaminando. O isolamento de quem era positivado não é à toa, é para que ele não levasse para as demais pessoas a doença. Então, é a responsabilidade. Eu sei me cuidar e tentar não prejudicar também aqueles que estão no meu entorno. Bom, e restará também, evidentemente, consultórios médicos, hospitais, esses locais em que obrigatoriamente você vai ter que estar de máscara. Bom, aí então você não vai estar com ela no rosto, mas tem que estar com ela no bolso, né? Porque tem lugares que você vai entrar e você vai precisar usar a máscara. Porque nesses casos, convenhamos, eu falo sempre aqui que um dos locais mais limpos em que se pratica mais asepsia e higiene é no hospital. É um hospital. E, no entanto, é para lá que vão as doenças, os doentes e suas doenças. E, nesses casos, o vírus. Entendeu? Aí nós estamos falando de um centro de afluxo de pessoas que levarão um grau de possibilidade muito maior, embora lá seja um local extremamente limpo, mas não existe limpeza zero, não existe... tanto é que assim, não é uma coisa comum... Infecção zero. Você conhecer o histórico e a estrutura de um hospital, por exemplo, eles têm equipes que tratam só disso dentro do hospital, né, que é a CCIH. Mas também é para lá que vão os doentes. Exatamente. Você tem que ter, além da asepsia, tudo, você tem que ter os cuidados, os profissionais todos paramentados para não ser contaminados, você tem toda uma situação, todos os critérios... Diferente de qualquer outro lugar. Exatamente. Comum, né? E, ironicamente, é lá que tem mais... Para lá é que vão mais bactérias e vírus. Porque para lá vão os doentes. Então... Daí nasce a infecção generalizada, a sepsemia, quer dizer, que é grave, né? São coisas graves que podem nos comprometer. Então é isso. Mas é irônico isso, né? Agora, Ademir, ontem, por saber que a gente traria aqui para falar sobre essa revogação do decreto municipal, também um ouvinte encaminhou aqui um áudio que é muito extenso, ele tem cerca de 8 minutos, e como é uma situação muito pontual, isto é, aconteceu com ela só, e é muito extenso, eu vou, se ela assim me permitir, vou fazer uma rápida explicação do que é que ela fala, e pedir de você uma manifestação enquanto secretário. Ela é de São Lourenço do Turvo e diz que, tendo um familiar que começou a passar mal, não houve ali a disponibilidade imediata de ambulância para o transporte, já que se tratava de algo que teria que vir aqui para o hospital. E, bom, aí é toda uma trajetória, toda uma situação que depois resultou, mais tarde, infelizmente, no falecimento dessa... Então, ela acusa essa demora, ela fala do subprefeito Pilar, dizendo, aliás, a subprefeitura, que não teria sido tão pronta e tão rápida assim. E aí, inclusive disso resultou o boletim de ocorrência e tudo mais. Não é uma situação que é regra, é uma situação absolutamente pontual, né? Mas que também teve como resultado, segundo a alegação dela, uma situação de letalidade. Então, eu disse a ela que falaria isso a você e pediria uma manifestação a seu respeito sobre esse episódio propriamente, em que ela qualifica aí no caso como faltoso ou algo assim a subprefeitura do São Lourenço do Turvo. Olha, primeiro prestar solidariedade à família toda e evidentemente que aquilo que for de responsabilidade da Secretaria da Saúde e do município, que sejam apurados os casos, né? E se há algum tipo de negligência, que a tendência é se falar disso agora, até porque nós estamos no momento do acontecido, mas eu acho que assim, o que a gente precisa compreender nesse processo é que nenhum bairro específico, como São Lourenço do Turvo, é um bairro, vamos dizer assim, eu não diria diferenciado, mas ele tem algumas peculiaridades que são diferentes dos demais bairros da nossa cidade. Ele está a 30 quilômetros do centro da cidade, né? Então, por conta disso, há algumas diferenças em que o bairro de São Lourenço do Turvo tem alguns cuidados. Sempre teve, não é agora, sempre teve alguns cuidados diferenciados dos demais bairros da cidade. Tanto é que nessa situação tem uma ambulância lá. Os demais bairros da cidade, nas suas unidades, não tem uma ambulância.
Nós não temos condição de ter uma ambulância em cada bairro, em cada unidade de saúde. A segunda questão que precisa ser importante e sempre esclarecida é que as unidades básicas de saúde do município, seja a de São Lourenço do Turvo, ou seja dos demais bairros da cidade, ela não é preparada para fazer atendimento emergencial. Essa não é a estrutura das nossas... E aí não é só o São Lourenço do Turvo, aí são todas as unidades. As unidades básicas de saúde do município, sejam as UBS, sejam as SFs, elas são unidades de atendimento eletivo, de consultas pré-agendadas, de procedimentos que a gente faz alguns a mais no posto de saúde do centro e no posto de saúde do bairro Alto, que são as duas unidades mais preparadas, inclusive, para fazer curativo, para fazer até pequenas cirurgias no consultório que alguns médicos fazem. Essas duas unidades têm maior preparação para isso. Mas e mais a vacinação, que acontece em todas as unidades. O serviço de emergência, de urgência e emergência, é feito pelo hospital. Nós só temos um hospital e é aqui na cidade de Matão, né? Então, assim, agora, a possibilidade, nós temos lá em São Lourenço do Turvo a ambulância que fica lá, que é o que eu estou dizendo, que é diferenciado dos demais bairros. Eles têm ambulância para que isso possa. Eu não sei o que aconteceu nesse momento aí, mas a possibilidade de, na hora que a ambulância está, como se diz aí no jargão deles, empenhada e saiu lá de São Lourenço do Turvo para trazer um paciente e acontecer alguma coisa com outro paciente lá na cidade, isso não quer dizer que é negligência do poder público. Mas você disse que aconteceu isso? Não, eu não estou dizendo que aconteceu isso. Eu estou dizendo que a possibilidade de você ter uma ambulância lá e ela está vindo para a cidade, porque ela não está lá parada o dia todo. Ela pode ir lá estar trabalhando e a possibilidade de acontecer alguma coisa com outro paciente é grande. É grande, né? Nós temos lá mais de 3.500 pessoas em São Lourenço do Turvo. Não é só uma pessoa lá por dia na unidade básica de saúde. Eu, inclusive, estou respondendo um requerimento do Ministério Público da nossa cidade, porque já houve uma discussão dessa há tempos atrás em São Lourenço do Turvo, e o Ministério Público, inclusive, está querendo saber qual é a estrutura que tem lá, então nós estamos passando todos os detalhes para o Ministério Público para demonstrar qual é a estrutura que tem lá, o que é de funcionário, qual é o trabalho dele, quantos atendimentos se faz por dia, quantas vacinas se aplica, quantos procedimentos se faz. Então, essa é uma circunstância que eu não estou dizendo que isso aconteceu no caso, porque eu não conheço ainda especificamente o caso. Eu sei o que aconteceu, até porque eu fui comunicado ontem, pedi para que isso seja evidentemente apurado. Mas você já pediu? Já pedi para que seja feito todo o levantamento, até porque há uma denúncia, você tem que responder a denúncia. E aí, naturalmente, a gente tem que fazer isso com muita tranquilidade, respeitar o momento da família e daquilo que aconteceu. Agora, a priori, a princípio, respeitar também, trabalhar com a probabilidade de que a conduta do posto de saúde, dos profissionais de saúde, agiram corretamente dentro daquilo e dos limites que eles têm. Agora, se houve negligência, evidentemente que ele será apurado para que as pessoas tenham os esclarecimentos da situação, não há dúvida disso. Bom, alguma questão a mais, Alberto? Então, isso já deve vir publicado amanhã já, não é? O decreto sai publicado amanhã. Voltando aqui à revogação do decreto. Sim, uso de máscara. Eu acho que isso estava sendo aguardado pela população, pelo que tem procurado aqui a gente. Na prática também eu percebi que estava nesses últimos dias mais sendo cumprido. Nem todos já estavam usando máscara. Não sei se movido aí pelo baixo número, pelo menos de hospitalizados, não sei por que razão, mas o decreto também já não vinha sendo mais, pelo menos nos pontos comerciais que eu fui, quase sempre nem os próprios funcionários usavam. Claro, não eram pontos de saúde, né? Mas... eu acho que o mais importante de fato, você tem você vai continuar. Não vai ser mais estranho a gente andar no meio da rua e ver pessoas com máscara, coisa que há 2 anos atrás não acontecia, né? Isso culturalmente, por exemplo, na China, é uma coisa comum, tratado. Por quê? Por conta dos milhões de pessoas, da aglomeração de pessoas que tem e a transmissão de muitas doenças. Na China, no Japão, é cultural usar máscara. Né? Eles são bem mais radicais. No Brasil, isso não é cultural. De 2 anos para cá ele foi obrigatório, imposto por decreto, vamos dizer assim, e por lei, né? E agora nós estamos nessa discussão. Mas no fim das contas, o que nós aprendemos com esse processo? A responsabilidade mesmo pessoal de um caso que é o seguinte: isso não é um caso
em separado, não é um assunto que é tratado por um grupo de pessoas só da cidade ou do país. É um assunto que atinge a todos e atinge com gravidade, com perigo de morte. Então, a gente vai ter que ser, mais uma vez, chamado à responsabilidade. Ademir, e Adalberto, e ouvintes, e telespectadores, né? Enquanto você falava, eu fiquei lembrando aqui, devemos continuar com os cuidados e tudo, mas que situação bem mais calma agora. Porque eu estava lembrando aqui que o desespero da gente é que não tínhamos vacina, o número de mortos em decorrência era proporcionalmente sempre alto, naquele começo. E chegou um momento que a gente não preocupava tanto o fato de que se podia morrer, porque o negócio era muito forte, né? Mas o desespero de você pensar assim, gente, se me der um Covid, pegar meu pulmão, eu talvez não vou ter um leito na UTI para eu respirar. O medo de não ter um leito na UTI. Olha o ponto crítico que nós chegamos. por isso. Hoje... E deixar de fazer tratamento das suas doenças por conta de não ir no hospital, não ir no lugar. Teve muito caso disso também. Teve de tudo, mas eu acho que o ponto mais desesperador foi esse. De a doença estar numa fase que era avassaladora e que se você precisasse de um leito no hospital não ia ter. Rapaz, isso é o desespero total da história. Eu acho que foi o ponto mais difícil, né, para todo mundo, porque o temor era de todos, né? E chegou ao ponto das pessoas, quem tinha condições, tinha dinheiro, querer comprar o leito do hospital para querer pagar para poder ter o leito. Para poder ter. E a discussão não era essa, né? A discussão não era de dinheiro, a discussão era da falta da estrutura. Porque a estrutura, a estrutura é montada para atender um contingente de pessoas. O que acontece na pandemia? Acontece que um número muito maior de precisados daquele aparelho, por exemplo, né? Não tem sentido ter 20 leitos de UTI na cidade de Matão. É caro e você não tem demanda para isso. Mas numa situação de pandemia, você precisa de 30 leitos. Essa que era a situação que estava acontecendo, né? Sim. E aí dava medo. Eu ficava pensando, meu Deus, se eu pegar esse negócio e atingir meu coração aqui, pulmão, como é que eu vou respirar? Acho que todos nós passamos por isso, né, Derson? Foi uma fase não foi que dava nada medo, boa. realmente, né? Bom, passou, estamos numa situação bem mais favorável, porém que requer ainda alguns cuidados aí, que cada um faça aí, independente dos decretos, que cada um tenha... Já não somos tão desconhecidos assim do assunto, né? Então não dá para você esperar que um aluno da primeira série tenha a mesma reação do que um outro da quinta, sexta série da escola, né? Mas aí nós já estamos na quinta, sexta série, já aprendemos um bocadinho e já não precisa daquelas regrinhas da primeira série, né? Então, será que a gente aprendeu? Aprendemos, né? E agora é hora de, então, cada um cuidar de si e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas ao seu redor. Se cada um fizer isso, estarão todos mais preservados, independente daquelas entrevistas coletivas do Dória, aquelas coisas, aquela brigaiada de teses político-eleitorais que não tinha nada a ver com o problema da ciência. Tem tudo isso que a gente viu e, no final, prosperou o quê? O que até hoje está mantido e certo, mais certo do que nunca? Que a ciência poderia trazer uma solução. E ela está trazendo. Né? E ainda bem que trouxe rápido. Né? E que tomar criolina não mata o vírus. As coisas, né? Como na época, eu estou me referindo aqui à gripe espanhola, que no desespero tinha pessoas que tomavam qualquer coisa que desse. E a criolina era uma das coisas. Caipirinha de limão e cachaça, sabe? Não dá mais, né, gente? Estamos em 2022 aqui. E o brasileiro criativo, né? Também achava que o álcool, né? Tem que fazer asepsia e achava que tomar o álcool também protegia. Graças a Deus as coisas estão bem melhores, né? Obrigado, Ademir, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade da Erso, da Alberto, da equipe das Saudades, da TVM. Estamos sempre à disposição. Eu vou contar com vocês aí durante o mês de agosto para divulgar essa vacinação que nós vamos fazer, de todas as vacinas. Nós vamos fazer para trazer de volta também, como eu falava no início da entrevista, para que as pessoas não deixem, que os seus filhos deixem de tomar aquelas vacinas obrigatórias. Vamos fazer uma campanha bem grande nesse sentido e vamos contar com a importante participação da imprensa. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Ademir. Bom dia.